Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Nós estamos com o alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, destinatário a Timóteo, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja mostrar para nós que Ele precisa de cumplicidade, Senhor Jesus, entre nós e Cristo, Senhor Jesus, entre a igreja e Cristo, Senhor Jesus, mas também entre os irmãos, entre os apóstolos. Hoje os apóstolos são uma continuação daquilo que Deus quer fazer, uma extensão, Senhor Jesus. Mas a gente não pode só ficar simplesmente ouvindo a palavra do apóstolo, a palavra profética, Senhor Jesus. Mas a gente precisa também estar sendo preparado por ela. Essa palavra tem que estar mudando a nossa vida, se expressando, fazendo a expressão de Deus no nosso viver. E aí quando o apóstolo precisar, Senhor Jesus, eis-nos aqui, nós precisamos estar prontos para dar testemunho dessa palavra. E assim foi a vida de Timóteo. Toda vez que Paulo não pôde, ele enviou Timóteo e era como se os dois fossem a mesma pessoa. Tamanha cumplicidade. Timóteo era capaz de ensinar as coisas exatamente como Paulo queria ensinar, porque conhecia o coração do apóstolo, porque tinha um modelo de pureza também. Timóteo se manteve puro, se manteve na presença de Deus. Senhor Jesus, procurava todas as coisas guiado pelo Espírito. Ele aprendeu na prática. Ó Senhor Jesus, o que é depender do Senhor? O que é o inimigo se levantando? Ó Senhor Jesus. E também o que é Deus estar lutando do nosso lado. A gente precisa realmente ter comunhão com esse Deus maravilhoso. A gente ter realmente a presença de Deus na nossa vida, a sua direção e a sua proteção, para que a gente realmente possa ver, olha, esse é o caminho, esse é o Senhor, que realmente cada um de nós possa conhecer o Senhor de perto, não só de ouvir falar, mas que realmente haja essa cumplicidade entre a nossa pessoa, a pessoa de Deus, a obra de Deus, Senhor Jesus, e também entre nós os irmãos. Nós como corpo estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 18 e 19. Ó Senhor Jesus. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1:1. Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ó Senhor Jesus. Filemão, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Ó Senhor Jesus. Por causa da perseguição, Paulo teve de fugir e saiu de Tessalônica com o coração apertado. Ele queria ter mais tempo para cuidar dessa igreja e cultivá-la.
pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo enviou Timóteo sozinho para cuidar de Tessalônica. Imagine um jovem com cerca de 18 anos de idade, sozinho, cuidando de uma igreja recém-levantada. Tudo isso fazia parte da preparação do jovem cooperador. Ó Senhor Jesus! Paulo sabia que estava designado para o sofrimento, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. No dia em que foi chamado no caminho para Damasco, o Senhor lhe disse: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, que perseguiu os outros por causa do nome de Jesus, agora sofreria por seu nome. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, devemos seguir o Espírito sempre, principalmente ao escolher um jovem para nos acompanhar. Muitas vezes somos perfeccionistas demais. Pode ser que por já termos certa idade, experiência, maturidade e por sabermos fazer as coisas, olhemos com desconfiança para um jovem que ainda não tem tanta experiência e não sabe como fazer as coisas. Entretanto, se assim for, ficaremos sozinhos até o final de nossa vida. Precisamos aprender a preparar os jovens. Paulo enviou Timóteo sozinho para Tessalônica. É uma situação muito difícil para um jovem que acabou de se associar à obra. Que maturidade ele teria para ajudar a igreja em Tessalônica? Mas Paulo confiava nele, pois já estava aperfeiçoando esse jovem. Ó Senhor Jesus! Na terceira viagem, 3 anos depois, no ano 54, Timóteo tinha aproximadamente 21 anos. Paulo ficou em Éfeso ao todo 3 anos. Enquanto permaneceu em Éfeso, ele ouviu dizer que havia problemas em Corinto. Foi então que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Ele enviou Timóteo a Corinto por volta do ano 59. Ó Senhor Jesus! Paulo confiava tanto em Timóteo, que disse aos Coríntios: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo, embora jovem, aprendeu tudo isso. Portanto, vamos confiar em nossos jovens. Mesmo que no começo ainda haja neles alguma imaturidade ou algum erro, não seja tão perfeccionista a ponto de não conseguir trabalhar com ninguém. Não faça sozinho. Dê a outros a oportunidade de errar e de aprender. Com timidez ou imaturidade, amadurecerão e aprenderão com você. Ó Senhor Jesus! Alguns anos atrás, ouvíamos o encargo do irmão Dong e falávamos muito sobre como praticá-lo. Nossas reuniões eram muito boas, mas apesar disso, em algumas igrejas pouco acontecia na prática. A partir de 2017, percebemos que alguma coisa diferente tinha de ocorrer para avançarmos. Graças ao Senhor, o Espírito começou a falar sobre entusiasmo, inclusão e excelência. Foi a partir daí que o Senhor restaurou nessas igrejas o entusiasmo pelo viver da igreja, pelas reuniões e excelência no serviço. Também houve uma grande inclusão, principalmente de jovens. Com tal encargo, chamei 2 irmãos para almoçar, um presbítero e um jovem mais maduro. E lhes falei que precisávamos mudar um pouco o perfil de nosso serviço. Para tanto, necessitávamos da energia dos jovens, de uma outra dinâmica na igreja, mas sempre guiados pelo Espírito. Ó Senhor Jesus! Precisamos de cumplicidade entre nós. A cumplicidade inclui confiança, intimidade, empatia. Um exemplo para ilustrar é a passagem em que o rei Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Ele só suspirou, não pediu nada a ninguém. Os 3 valentes de Davi foram lá, romperam todas as resistências, pegaram água e trouxeram ao rei. Davi não ousou beber a água, porque fora conseguida com preço de sangue, e seus valentes poderiam ter morrido. Ele então ofereceu a água como libação ao Senhor. Isso retrata a cumplicidade que deve haver entre nós. Ó Senhor Jesus! Os valentes de Davi poderiam ter criticado e questionado o rei. Por que nosso líder pede uma coisa dessas? Isso é luxo demais. Mas eles não questionaram. Nós tão poucos devemos questionar a liderança. Isso é cumplicidade. Há pessoas que falam e criticam demais. Vamos ser unânimes. O Espírito está usando um canal? Não questione. Dessa forma, teremos a bênção do Espírito. Ó Senhor Jesus!
vemos essa cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Paulo sempre colocava Timóteo junto dele. Estavam unidos, pareciam a mesma pessoa. Por causa da diferença de idade e de sua juventude, Timóteo precisava ser ousado, intrépido em falar pelo Senhor. Paulo, inclusive, alertou os coríntios: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo com coautoria de Timóteo. Esse era o espírito que havia entre os dois. Ó Senhor Jesus! Paulo passou um período na prisão domiciliar em Roma, em seu primeiro aprisionamento. Lá, desfrutou de certas regalias. Embora estivesse preso, podia alugar uma casa, receber os irmãos e pregar o evangelho às pessoas. Quase todos da guarda pretoriana foram salvos. Paulo não perdia tempo, pregava o evangelho e falava a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Foi na prisão em Roma que Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Dessas 4, 3 tiveram coautoria de Timóteo. Essas 4 cartas formam o coração da Bíblia. Paulo escreveu suas principais cartas ao lado de Timóteo. Veja a importância desse jovem. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como deve ser a cumplicidade na obra do Senhor? Ó Senhor Jesus! A gente viu vários itens aqui, né? Mas precisa ter, né, confiança, intimidade, empatia, né? Não aguardar, né, o apóstolo pedir, mas cada um de nós se entregar pela obra, pela vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus! Não precisa ser esses, né, que realmente sabem discernir a situação. A gente vê aqui, né, que das cartas de coautoria aqui, né, que se faz o coração da Bíblia, Paulo estava na prisão. Então, como ele sabia a condição dos irmãos, o que levar? Por isso que ele fez em coautoria com Timóteo, alguém que estava ali também vivendo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! E por isso eles puderam dar essa palavra tão rica para nós e que realmente forma o coração da Bíblia. Mostram para nós aqui pontos riquíssimos, né, para o nosso viver, né, para o nosso convívio, Senhor Jesus, para o nosso amadurecimento, né, e para a edificação do corpo de Cristo. A gente precisa atentar, né, para esses itens, Senhor Jesus, para a gente poder realmente sempre olhar para frente, sempre olhar para o Senhor, confiar naquilo que o Senhor está falando e confiar naqueles que Ele colocou na frente, Senhor Jesus. A gente não deve se separar, mas sempre procurar andar junto, né, sempre respeitar, aprender a perdoar, Senhor Jesus. Isso é bênção para nós. E quando o Senhor vem alinhando todas as coisas, todo mundo é alinhado junto. Nós somos um corpo. Ó Senhor Jesus, e precisamos passar a vida uns para os outros. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: o Senhor tem investido, cuidado e nos preparado para poder se confiar a nós. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer se confiar. Ele quer entregar o Evangelho, Ele quer entregar a sua pessoa, sua vida, sua natureza, Senhor Jesus. Por isso realmente a gente precisa valorizar a unção, valorizar a direção de Deus, nos manter com um coração puro, Senhor Jesus. Né? Permitir que outros errem também, né? Ver que a gente não é perfeito, Senhor Jesus. Perfeito é só o Senhor. E tudo que acontece na obra do Senhor, se for tomado através do Espírito, sempre vai produzir edificação, sempre vai produzir algo riquíssimo para nós. Que a gente realmente aprenda, né, a aguardar tudo no Senhor, confiar nele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente aprender, né, com essas lições de cumplicidade. Senhor Jesus. Paulo não podia ir e podia ficar parado por aí. Não tem como eu ir, acabou. Senhor Jesus. Mas não, ele estava preparando, estava ensinando. Senhor Jesus. E Timóteo, mesmo sendo tão novo, né, podia ir. Senhor Jesus, porque tinha um coração. Então eu mesmo já cometi tantos erros, né, tantos e tantos erros. Senhor Jesus, quantas coisas eu tive que pedir perdão, né, coisas de anos depois, com maturidade, pude perceber. Ó Senhor Jesus, mas se a gente não erra, a gente não faz nada, né? E o irmão Doni sempre nos encorajou: olha, só não erra quem não faz nada. Se você não fizer nada, você não vai errar, mas também não vai acontecer nada. Senhor Jesus, o irmão mostrou para nós durante muito tempo, alguns acompanhavam a palavra, mas nada acontecia. Ficavam apenas olhando para os apóstolos: pô, essa palavra é bonita, só repetindo. Senhor Jesus, não, a gente precisa acompanhar o mesmo sentimento. Por isso está falando para nós a importância da cumplicidade. Timóteo, ele conseguia levar à frente aquilo que estava no coração do apóstolo. O apóstolo tinha toda a revelação, procurava levar isso para os irmãos de maneira prática.
Timóteo ia vendo as coisas acontecer, né? Viu que estava nos bastidores também. Assim como Jesus fazia com os discípulos, né? Ele dava uma palavra, depois sentava com os discípulos e mostrava os bastidores. Mostrava, olha, o importante é isso aqui. E aí os discípulos podiam ter comunhão e tal. E com certeza era assim também Paulo e Timóteo, né? Sempre tendo comunhão com o Espírito, orando junto, buscando a direção do Senhor. Tem hora que acontece isso, a gente olha, Senhor, já sei o que fazer. Aí você fala, não vai fazer assim. Ou tem coisa que o Senhor fala, ó, vai assim. E tem coisa que você olha e fala, Senhor, não sei o que fazer. Senhor Jesus, sinceramente, não tem mais o que fazer, não tem saída. Aí você vai diante do Senhor e o Senhor abre todas as coisas. Então, isso faz parte da preparação. O Senhor ele tem investido em nós com tanta palavra, situações, experiências, e a gente tem que valorizar isso. Como eu sempre falo aqui, né? Às vezes tem pessoas ali, vêm ver o Senhor e tal, e depois o coração muda. Senhor Jesus. E aí passa a buscar outras coisas, e aí passa a criticar. Como a gente já viu durante a semana, né? Quanta perseguição os judeus levantaram. Senhor Jesus. Porque era um povo que tinha um Deus exclusivo. Um dia começaram a falar desse Deus com uma outra realidade. Ah não pode, quem conhece Deus sou eu. Senhor Jesus, quantas vezes a gente já foi perseguido por isso também? O irmão Dong, quantas vezes foi perseguido? Senhor Jesus. Por quê? Porque estava falando que estava no coração de Deus. A gente precisa ser aprovado por Deus, a gente precisa buscar aquilo que está no coração de Deus. E alguns já se perderam há muito tempo. Mas ao invés de se arrepender, querem tomar um caminho mais fácil criticar. Senhor Jesus, é mais fácil derrubar o outro, né? Eu sempre cito esse exemplo, né? Existem duas maneiras de você crescer. Uma é você crescer de fato. Outra é diminuir os outros. Senhor Jesus. Só que esse caminho de diminuir os outros não é o caminho do Senhor. Mas a gente vê que muitos fazem assim. Querem parecer melhor do que os outros, diminuindo. É como naqueles filmes que a gente vê, né? Eu preciso de um voluntário, um passo à frente. Aí de repente todo mundo dá um passo para trás. Ao desavisado fica como se tivesse dado um passo para frente. Senhor Jesus. Não é andando para trás e ver quem sobra. É realmente indo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí isso precisa ser o nosso coração, né? Paulo ele sabia, ele estava designado para sofrer. Senhor Jesus. Ele sabia que ele ia passar por um monte de situações, mas ele precisava seguir o Espírito. Senhor, ele precisava confiar no Espírito. E ele procurou ensinar isso também para Timóteo. Ele sabia, olha, uma hora meu tempo vai chegar ao fim. E eu tenho que preparar outros. Senhor Jesus. Não pode ser como lá no Velho Testamento a gente vê lá Josué. Josué vai lá e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi preparado por Moisés, mas ele não preparou ninguém. Senhor Jesus. Depois disso, depois de Josué, começa a era dos juízes. A gente vê ali a descrição que Deus coloca ali, né? Cada um fazia o que achava melhor, o que achava mais certo. Cada um seguia seu próprio caminho. E o povo judeu se acostumou. Senhor Jesus. E hoje o povo cristão também se acostumou. Né? A palavra está muito diluída, está muito espalhada, muito longe da vontade de Deus. E aí quando você vem trazendo algo, quem realmente conhece a palavra logo identifica. Poxa, isso aqui tem unção do Espírito, tem um Senhor nisso aqui. Mas alguns vão olhar e falar assim, não, que negócio é esse de fazer as pessoas seguir o Espírito? Não, aqui tem que me obedecer. Ó Senhor Jesus. E é aí que realmente a gente tem que perceber, olha, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Né? As coisas têm que fugir do nosso controle, mas não do controle do Espírito. Não é para a gente controlar nada. É para o Espírito controlar. É o Espírito que precisa dar motivação, direção. Foi isso que Paulo fez. Olha, Timóteo, vou botar você ali sozinho. Né? Olha, a situação requer isso. Eu não posso ir, mas você tem que ir. Você tem que ir, meu filho. Você é fiel ao Senhor, você é meu filho amado. Você conhece os meus caminhos, você tem que ir lá. Os irmãos vão ficar sem ninguém. Eu não posso ir. E aí Timóteo, ele tinha o mesmo coração. E aí foi, né, fazendo o que? Olha, vou fazer o que eu aprendi. Vou depender do Espírito. Senhor Jesus. E às vezes acontece conosco também. A gente é colocado diante de cada situação. A gente tem que aprender a obedecer o Espírito. Senhor Jesus. Né? Eu já falei com os irmãos, né? Minha situação de dor, de doença. Não, eu vou voltar, vou fazer comportagem. Ó Senhor Jesus, eu vou cuidar dos irmãos e tal. E não dá. Senhor Jesus. Né? O Senhor não quis ainda, né, me curar, resolver a situação. Mas aí eu falei, Senhor, não vou ficar aguardando, né? Eu preciso continuar servindo o Senhor. Né? Eu preciso buscar uma nova maneira. E aí o Senhor, ele conhece o nosso coração e ele dá
uma nova maneira. É fácil? Não. Tem crítica, muita. Ataque do inimigo? Direto. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Estou aqui para compartilhar o que o Senhor quer. Quantas vezes tem tanta coisa para falar, eu queria chegar aqui e falar isso e aquilo, e aí eu obedeço a unção do Espírito. Não, o Senhor ele quer mostrar outro caminho. Aí eu obedeço o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso que a gente precisa fazer. Né? Paulo ele preparou o jovem e confiou. Chegou na hora de confiar. Deixa aí, está com timidez, está imaturo, tem problema. Amém, manda ele. Senhor Jesus, ele vai errar, mas ele vai obedecer o Espírito. Senhor Jesus. E falou até mesmo para os outros, olha, não desprezem. É um jovem, pode cometer alguns erros, alguma situação, mas olha, ele está seguindo o caminho certo. Senhor Jesus, ele conhece os caminhos, ele pode levar, ele aprendeu. Senhor Jesus. Então, tenha um pouco de paciência com ele. Senhor Jesus. Escutem, né? Principalmente, exercite o Espírito. Se você exercitar o Espírito, você vai identificar o falar do Espírito. E é isso que a gente tem que fazer sempre. Hoje muitos vêm criticando, porque eu aposto, porque isso, porque aquilo. Senhor Jesus. E eu sempre, alguns irmãos às vezes vêm falar isso comigo, eu falo, irmão, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas eu sempre aprendi que a obra é do Espírito. Eu sempre aprendi que eu preciso invocar o nome do Senhor dependendo do Espírito. Então é o Espírito que vai conduzir. Não é A ou B. A obra nunca foi de A ou B. A obra sempre foi do Espírito. O Espírito usou A, depois o Espírito usou B. Senhor Jesus. E hoje nós estamos fazendo o que o Espírito manda. Então não estou entendendo. Senhor Jesus, por que tanto questionamento, por que tanta crítica, por que tanta situação? Vamos orar, né? Vamos limpar o nosso coração e vamos seguir o Espírito. Né? Está com dúvida, dificuldade? O melhor para poder resolver tudo isso é o Espírito. Por isso que ele está ensinando para nós aqui de maneira muito simples, de maneira humilde. A gente precisa aprender, conhecer o caminho do Senhor, identificar o Espírito. Né? Tem situações, tem erro. Sim, onde tem erro, tem tentativa de fazer a coisa certa. Né? Onde tem situações ali, tem aprendizado para aquele que está cometendo o erro e para aquele que está, de repente, recebendo esse erro. Mas é como a gente já viu que Paulo falou, não agir com bajulação, com dolo, querendo ganhar algum favor, agradar esse ou aquele, mas estava ali fazendo a vontade de Deus. Então, ele mostrou, olha, tem o caminho do Senhor, né? E ele até mostrou, olha, muitos ali estavam ali ouvindo a palavra, mas alguns praticando e outros nem tanto. Nem todos aqueles que deveriam estar fazendo, estavam fazendo, mas aí o Senhor, né, o Espírito levantou ali, olha, agora tem um novo padrão, algo mais dinâmico, mas sempre com a direção do Espírito, né? Com entusiasmo, com inclusão, com excelência. Senhor Jesus. Tem que fazer as coisas com entusiasmo. Olha, é a vontade de Deus que eu estou fazendo. Tem que ter inclusão. Mas o outro vai errar. Mas amém, a gente está junto, não estou sozinho. E tem que ter excelência. A gente errou aqui, então a gente viu, tem uma falha aqui, vamos cobrir essa falha, vamos melhorar. Agora, se a gente não erra, a gente acha que está tudo perfeito. E muitas vezes a gente pode estar longe do Senhor. Isso mostrou a gente precisa de cumplicidade, né? Muito mais do que só confiança, também intimidade, empatia. Senhor Jesus, Davi só suspirou, né? Poxa, queria vencer essa guerra, chegar lá, né? Poder estar lá, né? na fortaleza de Sião, ali na porta de Belém. E aí outros foram lá, né? A gente lendo o relato ali, né, de 1 Crônicas, que fala que eles venceram todas as resistências. Senhor Jesus. E é assim que a gente precisa ser um com o coração do apóstolo, com o Espírito. Alguns estão ali, poxa, está tendo essa dificuldade, essa e aquela, mas tem alguns se levantando, como a gente viu, os comportadores dinâmicos, né, quando começaram. Mandou um simples, né, para os jovens que estavam ali cuidando dele, e falou, vocês agora são o PAC, o posto avançado da comportagem. Mas a gente nem comportou, a gente não sabe fazer. Mas eles creram, seu irmão falou, amém. Vamos lá pegar esse copo d'água. Senhor Jesus. E foram, né, dependendo do Senhor, e o Senhor começou a abençoar. Aí alguns irmãos também cheios de simplicidade falou, o que esses jovens aí estão fazendo? Não passaram por treinamento, não fizeram nada, mas estão fazendo em uma semana o que eu demorava 6 meses para fazer. Peraí, eu quero aprender com eles. Isso é simplicidade. Vai ficar questionando, quem são eles? Não, eles que deviam vir aqui falar comigo. Senhor Jesus, não. Estão ali rompendo as barreiras, passando por cima dos muros. É a vida. A vida não tem barreira, a vida sempre encontra um caminho. É assim que a gente precisa realmente fazer, né? Vencer toda a resistência humana, a nossa, em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, né? Entender a palavra, buscar praticar.
Senhor Jesus, e ver aquilo que está no coração do apóstolo. Ele não precisa pedir, tem que ver o caminho e andar. Hoje a gente tem tantas coisas acontecendo na vida da igreja por causa da simplicidade. Vocês estão vendo o coração do apóstolo e falam, olha, eu quero ser um com o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver, né, que Timóteo, aquele tinha uma situação, apesar de ser jovem, né? Então ele tinha que ter mais intrepidez, mais ousadia, mais firmeza no falar. E às vezes alguns podem tomar isso como uma arrogância. Senhores, mas não, olha, observa o Espírito. Né? Paulo estava mandando Timóteo porque era um com ele, era como se fosse a mesma pessoa. Não era para ter receio, era para exercitar o Espírito. Se a gente exercitar o Espírito, a gente vai estar sempre percebendo ali, né, que o Espírito não está algemado. O Espírito usa quem ele quer. Né? E a gente pode fazer sempre as coisas lado a lado com o apóstolo, participando da mesma história, assim como Timóteo e Paulo. Que isso realmente possa encontrar nesse coração de cumplicidade, de estarmos escrevendo juntos aquilo que é a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.